foi contar para a família? Eu não tive muita dificuldade com minha mãe, né? Porque é a pessoa que eu tive um contato. As pessoas já desconfiavam, né? Meu comportamento era muito educado, né? Dizem que criam aquela ideia que o gay ele é muito educadinho, né? Muito menininha, enfim. E para minha mãe foi a única pessoa que eu me importei em contar. Eu sempre fui muito fluida, né? Desde a infância que eu me relacionava, inclusive de beijo, de afeto com meninos e meninas. Mas aí quando chegou na adolescência, eu perdi o interesse por meninas, né? Aí eu fiquei mais interessada no sexo oposto, até por conta da puberdade, dos ânimos, né? Mas depois dos meus 20 anos eu voltei, né, a me interessar por mulheres. E aí segui, né, nessa corda de homem, mulher. Então eu consegui me definir bissexual, né? Porque quando você se relaciona só com homem, eu achava que era hétero. Depois fui me relacionar com mulher, eu sou lésbica. Mas aí depois, não, eu sou bi. Eu entendo. No meu caso também, a pessoa que eu tive a preocupação de passar essa informação, de passar esse comunicado, foi minha mãe. As outras pessoas até hoje não veem sentido em comunicar isso. Mas teve aquele estranhamento do primeiro momento, mas no caso da minha mãe não foi propriamente pela minha orientação sexual. Eu e minha mãe tinha uma ligação muito forte, uma conexão, já acredito que até de outras vidas. E naquele momento para ela entendeu como sendo uma traição, porque outras pessoas já sabiam. E eu acho que ela esperava que ela seria a primeira pessoa a saber. Entendo. Então o incômodo dela em grande parte foi por isso. É o que acontece no geral, né? As mães sempre acham que sabem primeiro, mas elas percebem o nosso comportamento, elas se calam porque elas não querem aceitar isso, entendeu? Então, na hora que falamos, né, a gente está desabrochando, né? E a partir desse momento, as reações dela todas vieram diante do medo daquilo que a gente está se expondo a partir do momento que a gente se assume, né? Então, eu nunca senti rejeição de minha mãe pela minha orientação sexual. Existe esse momento de conflito no início, por esse fato dela não ter sido a primeira a saber, e depois todas as reações dela foram por cuidado. Não saber como é que eu ia me portar e como a sociedade se portaria comigo. Entendo. E tudo que a gente vê aí sendo noticiado. E vocês, quando contaram para seus pais, suas irmãs, enfim, foi difícil? Como foi? No meu caso, eu nunca tive essa conversa com minha mãe. Ela nunca aceitou. Ela sempre fugiu disso, dessa conversa. E eu também nunca fiz questão de chegar para ela e falar. Até porque quando eu tive meu relacionamento homoafetivo com a mulher, ela teve que engolir no seco, né? Não teve o que fazer. Mas assim, ela nunca chegou para mim para falar e nem eu para falar. Porque ela é evangélica, né? E de uma religião bem assim, enfim. E, enfim, ela não aceita mesmo, tem uma cabeça, sabe, ali, padrão de que não, de que vai pro inferno, de que não sei o quê. Então eu nem faço questão sabe, de enfrentar, de afrontar, porque não vale a pena, sabe? Eu sigo minha questão vida. de respeito, né? Por questão de Você respeito. respeita o pensamento dela, a forma Isso. dela pensar, enfim. E a gente prefere manter, assim, ela mesmo, sabe, não sei, não vi, se você se relacionar com a mulher, finge que não sabe. Foi um acordo não verbal. Não verbal. É isso, ele tá confortável, tudo bem. Ela não trata mal meus relacionamentos e tal, mas sempre tem a oportunidade, ela sempre sabe dar aquela, né, a chicoteadinha. Cada um na sua zona de conforto. Com minha mãe, dentro da minha casa, sempre existiu respeito. Principalmente eles comigo. Então, por eu ser muito educado, ser solícito, minha mãe sabia que eu sempre fui seguir as regras, então eu tinha que ter essa conversa com ela, aquela coisa da lealdade, né, que o Gustavo estava falando, e não seria outra pessoa, tinha que ser com ela. Então, por existir o respeito, foi bem melhor, né, foi bem mais aceito, né, e daí por diante eu comecei a me desprender
da necessidade de ter minha mãe, da necessidade E de você já tinha uma boa relação com uma ela. boa relação com ela. Então eu comecei a me desprender sem precisar muito dela nesse sentido. Comecei a ensinar ela a ser independente, né? Então a gente começou a se desprender, não no sentido, você entendeu, né? É no Sim, sentido entendi. De dela você aceitar, ser independente ser quem eu também, sou, né? ser quem você é. Vocês sofreram um preconceito, que a coisa mais difícil para um bissexual, um homossexual, um trans, é não sofrer preconceito, né? Então eu gostaria que vocês falassem a respeito disso. Eu já sofri. E foi muito chocante, né? Até então eu procurei me isolar. E foi onde? Eu estava visitando um cliente próximo onde eu trabalhava. Eu tinha 2 empregos. E inclusive era um lugar onde tinha muitas pessoas, e, tipo assim, eu somente ouvi e sabia que foi direcionado para mim. Naquele momento eu já tive uma ira, me contraí, né, e joguei um pouco pro universo e fui me isolar. Mas não revidou? Não. Ok. E aí, Camila? Eu não, em questão de homossexualidade, não, nunca sofri. Por ser lésbica, né? Minha questão de preconceito é racial, né? Questão racial. Agora, acho que pelo fato de eu performar, né? Um feminino, né? Que eu não aparento ser lésbica, não tenho um aspecto masculino que é o mais, né? Ridicularizado. Sim. Então, eu acho que por isso que eu nunca sofri. E se for, eu não percebi. Ok. Diretamente eu nunca sofri preconceito, não. Eu tenho acho que é um privilégio de... A escola em que eu estudava no período da minha aceitação, da minha autoaceitação, era uma escola dirigida por um homossexual e Que bacana! era uma escola que fomentava muito a questão das artes, da educação, como às vezes a escola tem perdido esse foco. A escola às vezes eu tenho a sensação de que a educação não é mais a prioridade. E esse espaço para mim foi muito importante. E meu ciclo de amizade também sempre foi muito aberto a isso. Não chegou a ser um espanto e nem foi motivo de nenhum tipo de violência nesse sentido. Talvez o lugar onde eu sofra maior preconceito pela questão da não aceitação seja na minha própria família, por questões religiosas também. Minha família é quase toda evangélica, então ninguém fala nada, ninguém comenta, porque prefere se manter no local da ignorância, de não saber, por vergonha talvez, de ter um gay na família. E aí eu vivo minha vida, eles vivem a deles, a gente tem poucos contatos. Se estabeleceu um acordo também não verbal, né? Sim. A gente tem pouco Cada contato. um na sua. É isso. Eu sei o que eles pensam de mim, eu tenho minhas ideias também sobre eles e a gente não conversa sobre. Vocês, em algum momento, tiveram um alto preconceito quando se descobriram diferentes nesse sentido? Eu tive. Na época que eu percebi que eu tinha essa diferença em relação aos meus amigos, que eles se interessavam por meninas e eu não, existia uma figura política e religiosa famosa aí nos meios de comunicação que falava abertamente sobre a cura gay. E aí, eu, por ser de família evangélica, me dediquei à religião, entrei na igreja, me batizei e vivia de domingo a domingo dentro da igreja, mas ali na verdade eu não estava em busca da fé, eu não estava em busca de um Deus, eu não estava em busca de uma salvação, eu estava em busca de uma cura. Só que o grande problema é que eu estava em busca de uma cura de uma coisa que não é doença. Perfeito. E aí eu fiquei durante 1 ano e meio, até o momento que a ficha caiu de que eu não estava doente, não tinha CID, não tinha diagnóstico. Exato. E aí eu resolvi sair e foi uma virada extremamente radical. Eu tinha um evento na igreja, que encerrava no domingo,
E eu gosto de cumprir aquelas responsabilidades que eu assumo. Então eu fiquei na igreja até o domingo, eu já tinha estabelecido isso como meta. E na segunda-feira eu coloquei meu brinco de volta, postei minhas coisas normais no Instagram, como eu postava 1 ano e meio atrás, e foi um choque para todo mundo, foi um choque para os irmãos da igreja. E eu, desse momento em diante, eu passei a viver minha vida me aceitando. Você sente admiração por ser quem você é? Sim. Ser gay, ser preto, ser um budista, ser de qualquer outro tipo de religião de matriz africana, ser morador da periferia, são motivos que fazem com que você se orgulhe de quem você é, pelo simples fato de você acordar, sair, trabalhar e conseguir voltar para casa. Porque é como se você fosse um alvo ambulante e todas as armas estivessem apontadas para você 24 horas. Então, sobreviver é motivo de me orgulhar. Lindo isso! Lindo isso! Olha, me arrepiei. Tá toda arrepiada. Olha só, Tô gente! vendo. Que coisa mais linda! Que depoimento lindo! Gratidão! É verdade. E aí, vocês gostariam de falar também sobre isso? Se vocês tiveram um momento de autopreconceito? Eu nunca tive autopreconceito, não. Sempre. Porque assim, ó, na verdade, eu nunca fui muito pela questão do eu sou lésbica e tal. Eu sempre me envolvi muito emocionalmente com a pessoa, independente dela ser um homem ou ser uma mulher. Então, se eu tava com a pessoa, se eu amava aquela pessoa, se eu tava apaixonada, pra mim pouco me importava se ia ser, né, colocada na caixinha em caixas, né, de lésbica, de gay, de bi. Você tava com mulher, agora você tá com homem. Você tava com homem, agora você tá com mulher. Pra mim, que pouco importa. Então, Sabe? para você, Eu sempre tive... então, seria... qual a melhor definição de amor? Seria amar o espírito? Sim, acho que é a conexão mesmo, né, entre pessoas, pra mim. Independente de funciona. gênero. Independente do gênero, independente. Então, ser bi é amar o espírito. Isso, não é pra mim. Sim. Eu não tive. Ah, você não teve autopreconceito. Nunca tive. Que maravilha, que maravilha. Eu sempre fui de personalidade forte dentro da família. Então, eu queria ser, eu só precisava, a responsabilidade era com minha mãe. A preocupação era sempre com ela. Então, eu sempre fui espontâneo em todos os meus sentimentos, em todos os meus comportamentos. Na infância de vocês já percebiam que eram diferentes? Sim. No meu caso, não. Tudo que é esperado de uma criança que nasce como um homem, eu fazia. Eu brincava de carrinho com meus amigos na rua. Eu jogava bola, apesar de não gostar de futebol, mas eu jogava. Toda vez que meus amigos estavam lá, eu estava também, mesmo não dominando até hoje. Eu só não sei andar de bicicleta, mas eu fazia tudo que eles faziam. Eu nunca tive trejeitos femininos, nunca gostei de brincar de boneca, nunca quis vestir as roupas de minha mãe, nunca fui a criança mais delicada. Sempre fui muito educado por minha mãe fazer essa cobrança. De dizer obrigado, de dar bom dia, boa tarde, boa noite. Mas nunca fui a criança que você olhava e já dizia que ia seguir. Foi realmente um processo de conhecimento. Gostaria muito de agradecer esse bate-papo com vocês. Nossa, eu fiquei muito emocionada mesmo. Superou as minhas expectativas. Eu sabia que ia ser bom. Mas foi maravilhoso.